Meus amigos, salve Maria. É importante a gente perceber que nunca é demais falarmos sobre a vida interior, a vida nova no espírito, o organismo espiritual, a vida sobrenatural, a vida de oração, a vida de intimidade com Deus, a ascética e mística, tantos outros nomes. Nunca é o bastante, nunca é demais falarmos sobre esse tema da vida interior. Porque sem vida interior, nós seremos como cadáveres ambulantes. Estaremos perambulando aí pelo mundo e vamos nos cansar, nos frustrarmos, porque nós colocamos a nossa meta em coisas passageiras, imediatas. Mas quando nós fundamentamos a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, uma vida espiritual profunda, unida a ela, a mortificação, porque às vezes a gente separa a mortificação, a penitência, as renúncias, as dores da vida interior. Não, isso faz parte da vida interior. Nós não podemos fazer uma dicotomia, uma separação entre vida de oração, entre vida eucarística e uma vida penitente, mortificada. Às vezes a gente separa demais essas duas coisas e elas devem estar anexadas. O Padre Garrigou Lagrange vai falar o seguinte: a vida interior é para cada um de nós o único necessário. Parece exagero, essa frase? A vida interior para cada um de nós A vida interior é para cada um de nós o único necessário. Ou seja, estar unido a Deus é isso que importa. As demais coisas, as outras coisas, são acréscimos, são adicionais, são consequências da vida de união com Deus. Se a gente não tem isso claro na nossa vida, que a única coisa necessária é essa união com Deus e as demais coisas são transbordar disso, a gente se perde pelo caminho. Porque nós vamos ficar fixados nos meios, que são importantes os meios. Mas se a gente fica preso só nos meios e não lembra do nosso fim último, da nossa finalidade, que é unir-se a Deus, a gente vai ficar totalmente perdido. Aí continua o Padre Garrigou Lagrange. Ela deveria desenvolver-se constantemente em nossa alma, muito mais do que aquilo que chamamos de vida intelectual, científica, artística ou literária. Percebam que hoje no Brasil tem crescido muito essa busca intelectual. Isso não é ruim, isso é bom, Porém, somado a isso e precedendo a isso, é preciso o quê? Uma vida interior. Porque senão essa vida intelectual, científica, artística ou literária, ela vai ser muito superficial e vai alimentar em nós soberba, inveja, confusões, arrogâncias e tantas outras coisas mais. Coisas velhas, coisas que nos autodestroem. Então, é importante a vida intelectual? Óbvio que é. É óbvio que é. Mas isso tem que estar atrelado e precedido por uma vida espiritual. Séria, crescente, contínua, sincera. Ela, no caso da vida espiritual, é a vida profunda da alma, do homem inteiro, e não apenas de uma ou de outra de suas faculdades. A própria intelectualidade ganharia muito se, em lugar de querer suplantar a espiritualidade, reconhecesse sua necessidade, sua grandeza e se beneficiasse de sua influência, que é das virtudes teologais e dos dons do Espírito Santo.
como é grave e profundo este assunto, que é expresso por estas duas palavras, intelectualidade e espiritualidade. Também é bastante evidente que sem uma vida interior séria, não há como manter-se uma influência social verdadeiramente profunda e durável. Porque sem essa vida espiritual, a gente não vai conseguir influenciar de verdade as pessoas, porque a nossa inconstância e o nosso mau exemplo, né, com o tempo virá. E outra coisa, nós não podemos esquecer contra quem guerreamos, contra a nossa carne, contra o mundo e contra o demônio. E sem vida espiritual, como é que eu vou guerrear? Só com a minha força? Vou me ferrar, vou cair. E é interessante que nós precisamos também buscar uma vida moral, né? Buscar uma vida correta, porque não tem compatibilidade entre vida intelectual, vida espiritual e uma vida moral totalmente desordenada, aonde eu roubo, aonde eu peco contra a castidade, aonde eu levanto falsos outros, aonde eu não vou à missa aos domingos, aonde eu desobedeço os 10 mandamentos, né? Desobedeço de forma consciente e clara, vou pecando mortalmente, pronto. Ou seja, essa falta de vida reta e moral vai atrapalhando também a vida espiritual. Porque Santa Teresa de Ávila fala o seguinte, que não há como ter a oração mental e permanecer no pecado. Não convivem essas duas coisas. Bom dia, Márcia. Bem-vinda, Cristina. Bem-vindo também ao César. Seja bem-vinda, Márcia. Então, é preciso entender, né? Por exemplo, Santo Agostinho. A partir do momento que ele começou a deixar certos pecados, em especial contra a castidade, e começou a ter uma vida na graça, a inteligência dele, que já era grandiosíssima, ficou maior ainda, incomparavelmente maior. E ele percebeu a diferença que faz. E assim tantos outros santos, né? Aí continua o Padre Garrigou Lagrange a nos dizer o seguinte, ó. A urgência permanente de nos lembrarmos do único necessário se faz sentir particularmente neste tempo de mal-estar e de confusão geral, em que tantos homens e até povos, perdendo de vista o nosso verdadeiro fim último, colocam-nos nos bens terrenos, os apegos, né, desse mundo, esquecendo o quanto estes diferem dos bens espirituais e eternos. No entanto, é claro, como disse Santo Agostinho, que estes mesmos bens materiais, ao contrário dos bens espirituais, não podem ao mesmo tempo, não podem pertencer integralmente a muitos. Ou seja, os bens materiais, quando nós compartilhamos, eles vão diminuindo, né? Os bens espirituais, quando nós compartilhamos, eles multiplicam. Por exemplo, se eu tenho 3 livros e eu dou um livro, vai diminuir, eu fico com 2. Se eu tenho 3 e eu dou 2 livros, eu fico com 1. É um bem material, né? Ou seja, os bens materiais, quando nós damos, a gente fica com menos. Porém, os bens espirituais, quando nós compartilhamos, eles multiplicam. Eles aumentam. Por exemplo, quanto mais uma pessoa prega, mais o dom da pregação vai aflorando. Quanto mais ela canta, mais o dom da música vai aflorando. Vai ajudando outros a aprenderem a pregar, aprenderem a cantar, aprenderem a rezar. E ela cresce na vida espiritual com esses dons e outros aprendem com ela. Então, os bens espirituais, quanto mais nós compartilhamos, mais eles ficam abundantes em nós e nos outros. Isso é diferente do que acontece em relação aos bens terrenos, aos bens momentâneos. Certo? É isso que fala Santo Agostinho. A mesma casa, o mesmo terreno, não podem simultaneamente pertencer de modo integral a muitos homens, nem o mesmo território a muitos povos.
Daí vem um terrível conflito de interesses, quando se põe febrilmente o próprio fim último nestes bens inferiores. Ao contrário, Santo Agostinho se compraz em insistir que os mesmos bens espirituais podem pertencer simultaneamente e de forma integral a todos e a cada um. Ou seja, a pessoa que recebe o dom que eu compartilhei, que foi Deus que foi dando a ela, mas eu fui instrumento, né, um exemplo, ela não vai ter só parte do dom, ela vai ter aquele dom integral, completo, e ao mesmo tempo que eu tenho. Então essa é a beleza dos dons espirituais, né? Seja eles quais forem. Vai falar ainda o Padre Garrigou Lagrange. As verdades mais profundas e vitais são de fato precisamente verdades elementares, longamente meditadas, aprofundadas e assim tomadas para nós, tornadas para nós verdades de vida, isto é, objeto de nossa contemplação habitual. O que quer dizer o Padre Garrigou Lagrange com isso? Que quando nós meditamos sobre uma verdade de fé, sobre o mistério da encarnação, sobre o mistério da redenção, sobre a paixão de Cristo, sobre o nascimento de Jesus, sobre a Santíssima Trindade, sobre qualquer outro assunto da fé, né? Assunção da Santíssima Virgem, Imaculada Conceição, o mistério da Eucaristia, os novíssimos, céu, inferno, juízo final, juízo particular. Quando nós meditamos sobre essas verdades eternas, isso nos alimenta, isso nos ilumina, isso nos converte, isso nos fortalece. Mas é preciso uma meditação diária sobre esses assuntos. Porque isso vai tirando de nós as trevas. Não é apenas ler, não é apenas passar por cima, não é uma curiosidade, é uma contemplação, é uma meditação diária, constante, profunda. A gente não pode ler livros de forma somente curiosa ou assistir uma pregação só de forma curiosa, não. É uma forma meditativa, né? É uma forma como esse alimento espiritual que vai nos fortalecendo, tirando a nossa debilidade, que são tantas. São João de Ávila até adverte, né? Quando nós vamos ler um livro, lembremos que ele é um instrumento de Deus. Ele não é o próprio Deus. Nós não podemos nos fixar ali e ficar igual um guloso, né? Lendo. Não. Eu tenho que parar em algum momento, naquele trecho que me tocou, que me alcançou, e meditar, e rezar, e suplicar, e silenciar, e chorar. Ruminar aquilo durante o dia. Mas não numa ânsia de forma voraz e lendo, né? Ou aquele livro que eu gostei. Aquilo vai passar, eu vou me encantar com as palavras, achar legal, mas não vai ficar fixo profundamente na minha alma. Então os resultados espirituais serão mínimos. Serão mínimos, né? Então a gente precisa dessa atenção em relação também às leituras espirituais. Tá certo? O livro que eu li um trecho foi esse aqui, ó. As Três Vias e as Três Conversões do Padre Garrigou Lagrange. Tá certo? Um livro bem pequeno e muito profundo. Bem-vindo, Paulinha. Bem-vindo, Antônio. Bem-vindo. Então pronto, uma live rápida. Talvez eu faça outras lives hoje sobre esse tema da vida interior ou outros temas. Agradeço a atenção de vocês. Shalom.